Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que foi uma entrevista que eu fiz e que eu fui rejeitado por causa de HTML. Bom, esse vídeo é também para informar que como o canal chegou a 100 inscritos, eu pude pegar o endereço personalizado, né? Então agora é só buscar por Seja um Programador tudo junto na busca do YouTube, vai ser o primeiro resultado, ou digitar youtube.com/Seja um Programador, tudo junto. E pode divulgar para os amigos, assim, esse endereço é muito mais fácil agora para buscar o canal no YouTube. Eu passei por uma entrevista, um processo seletivo aqui na Irlanda, e era por uma empresa bem conceituada, uma empresa que valia a pena tentar a vaga, né? E eu passei por várias etapas da entrevista, né? Começou com entrevista online, depois fiz um teste online, depois eu fiz 2 testes no local, né? No local da entrevista, e também uma entrevista com o diretor. Só que um terceiro teste que foi aplicado era um teste de HTML, CSS, era o teste mais simples, né, para se fazer. Só que eu já tinha passado por várias horas de entrevista, estava quase 4 horas lá fazendo a entrevista, né? Então, nesse momento, além de eu já estar cansado, né, com a cabeça fervendo, né, falando inglês o tempo inteiro e fazendo os testes anteriores, que os testes anteriores foram de programação, algoritmos, né, essas coisas que você tem que focar muito, né, como vai pensar e o que você vai dizer. Eu segui uma estratégia que é a mesma que a gente segue no algoritmo. Quando eu estava fazendo esses testes, eu segui essa estratégia de começar pela implementação mais rápida e simples possível e depois evoluir ela. No algoritmo, quando a gente faz um teste de algoritmo, um teste de programação, é assim que tem que ser feito. Você resolve o problema primeiro, depois você vai melhorando o seu problema, né? Só que eu fui fazer essa mesma estratégia aplicada da mesma forma no HTML. E não funcionou muito bem. Eu vou mostrar aqui como é que eu fiz esse teste, né? O que era o teste e qual foi a minha solução, mas eu vou também mostrar como que deveria ser a solução, né? Bom, o teste era bem simples, né? Deixa eu entrar aqui no Twitter. Estou até numa aba anônima aqui para aparecer qualquer tweet, né? Vamos ver aqui, vou clicar em qualquer um aqui. Que não seja coronavírus, não tem aqui. Vamos ver, esse de WWE aqui. Então a gente tem os tweets aqui, né? São vários tweets. O card era o seguinte, era para fazer, no teste era o seguinte, para fazer esse card aqui em HTML, né? Então, por exemplo, vou pegar esse aqui que não tem nada de mais, nem o link, nem nada. Então, esse era o objetivo do teste, tá? Era fazer esse bloco aqui, ok? Então, como que eu comecei o teste? Eu vou abrir aqui o Code Sandbox e vou criar um sandbox qualquer aqui. Não quero fazer o sign-in nem nada. Vamos para um Vanilla JavaScript, que a solução tinha que ser em qualquer plataforma que eu quisesse. Podia escolher React, podia escolher Angular, qualquer coisa. Só precisava implementar a solução. E aí que está a manha, né? Porque como ele me deu a liberdade para escolher, eu já deveria ter escolhido a melhor que eu acho, e não começado pelo simples. Mas isso eu não pensei na hora, né? Então o que eu fiz aqui? Vamos ver aqui de novo, eu vou fazer esse daqui, né? Então ele tem, deixa eu só copiar o URL dessa imagem aqui. Ok, depois de vasculhar aqui todo esse HTML, eu achei aqui onde está o endereço da imagem, né? Então eu vou copiar aqui, ó. E vou colar lá no meu Code Sandbox, né? Só para salvar aqui a imagem. Vou salvar uma const aqui, image URL. Então, esse foi a forma que eu implementei, né? Temos aqui o título, né? E o autor, o nome, né? E o autor e a data, né? Const author, author ID, aí vai ser o arroba do cara, né? Vou colocar aqui, Rodrigo Presby. Vai ter o author name também, const author, vou deixar tudo minúsculinho aqui. Author name,
Rodrigo de Presbíteros. E a data. Vamos colocar aqui, const. Que óbvio foi errado. Date. Tanto faz aqui, eu já vou pegar a data formatada, não preciso fazer nada mágico, né? Porque o teste era para ser o mais simples possível, né? E ele fala isso para dar uma confundida na cabeça da pessoa, né? Ele pede o mais simples e ao mesmo tempo ele quer a implementação mais correta, né? E tem o texto aqui, qualquer texto, eu vou até copiar aqui, não tem problema copiar esse texto aqui. Const text. Ok, essa era a primeira pegadinha, né? Porque se você copiar um texto, ele vai ter quebras de linhas e tudo mais, né? E aí, como que a gente resolve isso no JavaScript? A gente precisa botar o backtick, né? Backtick é esse crase aqui, acento crase. E aí você consegue ter uma string com várias linhas, né? Bom, então, aí não precisava implementar essa parte de baixo. Era só o texto, alinhar as coisas e tudo mais. Como que foi a minha solução, né? Então a gente tem aqui que injetar o card na tela, né? E aí eu podia fazer de qualquer forma que eu quisesse. Eu acabei implementando mais ou menos dessa forma aqui, do jeito que está aqui mesmo. Então eu coloquei aqui uma função que eu falava que era para escrever o card, né? Create card. Tá? E aí eu passava as variáveis para ele, né? Eu poderia pegar aqui, mas eu fiz ela passando as variáveis, né? Eu vou pegar o que está no contexto já. Porque a ideia era fazer uma função que eu pudesse reutilizar e tudo mais. Eu fiz até uma implementação mais robusta, mas aqui, para o exemplo, eu vou até fazer um jeito mais simples. Fiz uma function, né? E a gente já tem aquelas variáveis ali, image URL, author ID, author name, blá blá blá. Então, eu preciso agora retornar para o meu conteúdo lá o template, né? O que eu quero realmente fazer o card. E aí, para layoutar isso daqui, que a gente fala layoutar, né? É só colocar aqui o que eu quero mostrar. Então aqui eu vou mostrar o que? A imagem, né? Image src. E eu vou colocar o endereço da imagem. Vai ser image URL. Depois que eu fiz isso, pronto, a imagem já aparece aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui, ok. E tem que colocar o nome dele, né? Vamos colocar aqui aí eu coloquei, foi um spam. E vamos colocar o nome. Author name, né? Também eu coloquei um outro spam. E foi o author ID. Ok? Até aqui, nada de novidade. Um spam. E o date. Ok? Eu coloquei todas essas informações e lógico que embaixo vinha o texto. Aí eu coloquei um barra P aqui. Text, ok? Pois bem, aqui, então, eu tenho aqui todos os dados do meu card, né? Só que agora eu preciso criar um estilo para ele, né? Então eu criei aqui um div, né? Um div, fecho o div, né? E eu preciso colocar um class name aqui. Class, né? No caso, porque não é React. Eu estou acostumado com React, seria class name, mas é um class. E aí o class eu vou colocar aqui como card, ok? Ok. No meu HTML, porque tem óbvio um HTML rodando para eu rodar o JavaScript aqui, né? No meu HTML eu posso criar o estilo que eu quiser. Então, dessa forma, a gente pode estilizar o card. Então, eu comecei aqui, ponto card. E aí vem aqui, o que o card tem aqui? Ele é só um bloco branco, né? Com um paddingzinho qualquer aqui. E é isso que eu vou colocar aqui. Então, eu vou até mudar o background do body
para a gente conseguir ver a cor do card. Background color. Então, eu tô aqui com o meu card, começando a implementar meu card. Então, eu coloquei uma cor, um padding. Nele eu vou fazer aqui o padding top vai ser de 10 pixels, o da direita vai ser 8 pixels, né? O de baixo 8 pixels e o da esquerda 10 pixels. Tá? Então eu vou salvar aqui. Ok, eu posso aumentar tudo para 10 pixels então, porque ficou muito colado na esquerda. Então beleza, eu tenho aqui então o meu card já melhorado, né? Aqui ainda no HTML eu não mexi em nada, só no card. E foi assim que eu fiz o layout da implementação. Então a imagem, por exemplo, eu precisava colocar a imagem, né? Então, ponto card img, tá? Eu vou fazer um border radius de 50%, ok? Quando eu salvar, ele vai ficar redondinho, tá? Só que a altura dela, ou o comprimento dela tem que ser limitado, né? Então eu vou colocar aqui o width dela igual a 50 pixels. Height alto. O height alto já é o padrão, né? Mas eu vou colocar aqui, vou aumentar um pouquinho para 80. Vamos ver, vai ficar bom. Ok. E aí é onde começa a parte que eu comecei que eu errei, né? Vamos dizer assim, porque eu estava focando no mais simples. Então, a partir desse momento, a melhor implementação não é essa que eu vou mostrar. E aí foi por isso que eu acho que eu recebi o feedback negativo. Porque o feedback negativo foi focado em o seu nível de HTML não é o que a gente espera. Não foi nada relativo aos algoritmos e nem relativo a cultural fit, né, que eles têm muito importante aqui e tal. Foi mais por causa disso. E aí o que eu fiz? Eu dei um float left aqui na imagem, né, e aí todo o texto fica alinhado na imagem, né? E aí bom, então, aí aqui eu posso estilizar aqui o título, né? Por exemplo, o name, né? Class name. E aí o class name ele era o text traço weight. Font weight era bold. Aí, beleza. Eu tenho já mais ou menos o que é o estilo, né? Também eu posso colocar aqui no card, e aí foi assim que eu fiz, porque era o jeito mais simples, né? Não é o jeito melhor. Porque o texto tá vindo aqui, né? Embaixo da foto, e não é isso que tem no layout, né? O layout ele tem uma área aqui da foto, né, definida. Tá? Até a foto tá um pouco grande aqui, vou colocar uns 60 pixels. E aí, o padding bottom, eu aumentei ele para 100, sei lá, 20 pixels. Que não era a melhor forma. Na verdade é um margin bottom que eu tenho que colocar aqui. Margin bottom, 20 pixels, não foi suficiente, 50 pixels. E aí pronto, né? Eu fiz assim porque era a forma mais simples de fazer, né? Eu também posso colocar aqui um margin left de 20 pixels para dar mais espacinho da foto para o texto. Margin right, ok? Margin right para dar um espacinho da foto para o texto. E pronto. Ficou desse jeito a minha implementação, né? E aí por que foi ruim isso daqui? Essa é uma forma que a gente não consegue cobrir todos os cenários, né? Que é uma forma muito simples. Só que minha ideia era que eu pudesse ter tempo de evoluir essa aplicação, né? Esse teste aqui, né? Só que eu não tive esse tempo. Então, numa visão
de um entrevistador em HTML, CSS, eles já querem que você parta para o lado mais final da solução e não para o lado da solução de algoritmos. Tem duas diferenças aqui, né? Quando você está com uma solução de código, de algoritmo, é melhor você pensar simples e evoluir, porque você não esquece as etapas, não pula etapas, né? E não esquece cenários, né, da solução. Quando você está fazendo uma solução de interface ou implementando CSS e HTML, a solução ela é a correta, é fácil você chegar nela, né? A solução correta é fácil você iniciar com ela. Então, o que eu deveria ter feito aqui? Eu deveria ter usado aqui um Flexbox, por exemplo, né? Que é uma forma muito mais moderna de usar o HTML e ele te dá um poder, né, de fazer isso. Então, Flexbox, eu habilitei o Flexbox aqui. O Flexbox, por padrão, ele já é orientado horizontalmente, né? Então, vamos ver aqui. Eu vou remover aqui o float, o padding, o float. Ok? Então, eu não precisei mais disso. E aí, eu já tenho os elementos ocupando a área que eu quero que eles ocupem, né? Posso usar aqui o Justify Content, né? E eu colocar aqui o Space Between, né? Eu já defino o espaçamento entre eles, ok? Eu vou ter que também definir aqui o Flex Wrap é igual ao Wrap, ok? Quando eu para quebrar o texto, né? Tá vendo que o texto tá aparecendo tudo um do lado do outro, só que agora o texto está no wrap aqui, certo? Como aqui eu coloquei o space between, ele ficou muito afastado um do outro, eu posso até remover aqui, que ele já estava correto. Se eu não tiver o space between, ele não precisa colocar o espaçamento entre todos aqui, certo? Então, não refresh aqui, ok, ele ficou aqui. O texto não está na posição que eu queria, né? Porque eu dei um wrap nele, né? E aí eu tenho que mudar um pouco meu layout, né? Na verdade, eu tenho que colocar a minha imagem, aí eu coloco um div aqui, aí vai ficar muito mais correto, ok? E agora só tenho que, aí só estou estilizando a div e a imagem, né? Ok? Aí não tem mais card, tem card image, mas não tem mais card, vamos ver aqui, deixa eu tirar esse card P aqui, ok, eu preciso colocar o card, a div que está dentro do card, eu vou colocar como flex 1. Ok, pronto. O meu width aqui, ele não vai funcionar mais tão bem, então eu tenho que definir um min width aqui. 60 pixels. Aí a imagem deu uma quebradinha, né? Em vez de... eu posso definir as duas, flex base, min width aqui também, mas o jeito certo é o align self center, por exemplo. Okay? Para não dar um stretch. E aí ele ficou para baixo, né? Eu posso colocar o align self flex start, que é ficar em cima. E aqui eu já teria a minha resposta, entendeu? Muito simples, é óbvio que daria para evoluir essa resposta, mas era isso que ele queria ver. Ele queria ver se eu conhecia o Flex, por exemplo. Ou eu podia fazer a implementação em CSS Grid, e aí a solução seria um pouco diferente, mas o resultado seria o mesmo. Eu tive o mesmo resultado com a implementação mais simples ou mais porca, né? Como a gente fala. Mas é uma solução que não é a melhor solução. Então, esse é uma das dificuldades de se trabalhar como full stack, vamos dizer. Você faz
como eu falei no vídeo anterior, você aplica para uma vaga de full stack, você, dependendo do escopo da empresa, se a empresa foca mais na parte de servidores, de serviços e de APIs, você vai ser mais exigido nas entrevistas e até no dia a dia nessa parte. A parte do front-end pode ficar um pouco de lado. Já se você vai para uma empresa que foca mais no front-end, você vai ser mais exigido no front-end. Então, o ideal é que nas entrevistas você mostre tudo que você sabe. E caso falhe por algum motivo que nem esse que eu falei, não é culpa nem sua, nem culpa do entrevistador. Foi aquele dia que não deu tudo certo para você e com certeza eu aprendi depois dessa entrevista, eu aprendi que numa entrevista de HTML e CSS eu já vou direto agora na solução final, na solução mais correta. Enquanto que na solução de algoritmos e código é mais fácil ir pela solução simples, porque você abre a possibilidade do entrevistador te desafiar a melhorar o seu código. E como você partiu de um ponto simples, você tem um completo entendimento dele e você consegue também evoluir durante a conversa. Então essa é uma dica, né? Por que eu falhei numa entrevista por causa do HTML. Parece ser uma coisa simples, ninguém dá muita bola em entrevistas, mas vale a pena tomar um cuidado a mais nessa parte. Bom, e se você chegou até aqui, né, no vídeo, eu vou começar agora no canal. Como a gente atingiu 100 inscritos, eu tenho agora um endereço próprio e tal, era a primeira meta que eu tinha. Agora, minha meta é ter 100 vídeos, então falta alguns vídeos aqui para chegar no 100, 52 na verdade, e eu vou começar uma série de HTML desde o básico. HTML não é considerado uma linguagem de programação, mas é o que o browser entende, o que a gente tem que enviar para o browser na web. Então faz parte do ser um programador saber HTML e CSS corretamente. Então eu vou iniciar com HTML e CSS, agora uma série de vídeos, desde o básico até um CSS mais avançado, né, vamos dizer assim, que vai incluir Flexbox, CSS Grid. E depois, ou em paralelo ainda, estou pensando, eu vou também iniciar vídeos de como desenvolver em Node.js, APIs, né, APIs para Node.js, como conectar em banco de dados, como colocar o banco de dados e configurar o banco de dados e o seu serviço no servidor, né? A ideia é colocar no Heroku agora, porque o Heroku é grátis e a gente consegue acesso a MySQL e fazer o deploy da nossa aplicação para rodar online. Então, fica esperto aqui no canal que eu vou passar por todas essas etapas. E da programação em Node.js, eu vou começar bem do básico da programação. A gente vai aprender desde as primeiras estruturas, if, como usar loops, né, while, for, numa aplicação real que a gente acaba desenvolvendo isso. Mas vai ser prático, né? Não vou ficar entrando no detalhe de cada coisa, primeiro em separado, como é um curso simples, como é um curso normal, né? Um curso regular de programação, que você acaba aprendendo cada uma das etapas, mas sim eu vou focar na parte prática. Então a gente vai construir uma aplicação do zero, criar banco de dados, fazer o deploy da aplicação no servidor, e essa são as próximas etapas do canal. Então um abraço e até o próximo vídeo.